Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 3, que fala sobre discrepância, tá? A discrepância, ela é a divergência, tá? A discrepância, ela é a divergência. Então, como assim, Ana? Quando você vai fazer a contagem física dos materiais, dos bens, e você verifica que a contagem está errada em relação ao sistema, tá? Então, a discrepância, entendam que discrepância é a própria divergência. Então, lá no teu sistema tem lá 100 quantidades de canetas, ou 200 quantidades de algum medicamento, ou no setor financeiro tem 20, 30 cadeiras. E você vai fazer um inventário e você verifica que esses dados eles não batem, porque você imprime do sistema as quantidades, porque o controle ele parte do sistema, correto? Então você pega isso aí, você pega a folha do sistema, os saldos e vai lá ver se realmente esses bens eles batem, correto? Porque o certo é, se no meu setor financeiro tem 10 cadeiras, no sistema eu tenho que ir lá contar, verificar se são aquelas 10 cadeiras, se aquele tombamento é o mesmo tombamento que está no sistema, que são as plaquetas, isso tem que bater. Porque se isso não bater, isso é falta de controle, tá? Então, uma discrepância, ela é justamente essa divergência. Então, quando essa divergência ocorre, quando os auditores internos vão em loco, ou então quando os auditores externos vão em loco, eles verificam a discrepância patrimonial. Justamente, tá, esse patrimônio tem ou não tem controle? Se acontecer algum item de discrepância, ele me diz muito sobre falta de controle, tá? Então, a discrepância, ela pode ser por falta, por excesso, diferença de quantidade e localização errada. Pode ser falta, tem menos itens de que estava no sistema. Então, vou lá, resumo de papel, no sistema tem 100 quantidades de resumo de papel no sistema, você vai contar, porque os auditores eles têm que fazer a contagem, né? E lá na contagem deu 90. Então, tem menos. Então, por que isso acontece? Porque na hora da requisição, quem vai pedir, um setor demandante foi lá e pediu a quantidade 10, esma. E aí ele entrega uma requisição. Se for um município, se não tiver um sistema, então ele entrega uma requisição. Só que a pessoa que está lá no almoxarifado faz a entrega dos papéis, mas não faz a baixa no sistema. Então fica essa divergência. Então essa divergência aqui é a falta, é isso que eu falei para vocês, aqui está faltando. Tá? Ou pode ser o contrário, pode ser por excesso, com a diferença de quantidade e localização. Pode ser que a impressora no sistema está no financeiro, quando você for em a campo, a impressora está no compras, né? Porque um dia que aconteceu um problema, tiveram que pegar uma impressora de um lugar e levar para outro. Vejam, mas isso não foi via sistema. Então, e lá ficou essa impressora, até hoje está lá. Então vejam, essa divergência mata a contabilidade, tá? Mata o termo de responsabilidade. Porque existe uma pessoa que ela tem o termo de responsabilidade dessa impressora, mas essa impressora não está na posse mais dela. E tem uma outra pessoa que vai ficar com excesso de bens, porque aquela impressora não está na carga dele, mas no setor fisicamente está. Então a discrepância é o que os auditores tentam verificar em almoxarifado e patrimônio. Verificou a discrepância, você tem falta de controle, tá? Então, como é que você faz esse cálculo de discrepância? Tá, pessoal? Você pega os bens em diferença e divide pelos bens totais, tá? E multiplica por 100. Então, vamos imaginar que no seu almoxarifado tem 100 itens. Você tem um item aqui que é papel, tá? Você tem o item 2 que é caneta. Você tem o item 3 ali que é
saco, lixo, não é isso? E isso aí você vai. Imagine que você aqui, papel, lá no sistema tem 100. Caneta tem 200. Saco de lixo tem 80. Isso aqui lá no sistema. Lá no sistema, tá? Deixa eu tirar aqui meu... Isso. Deixa eu descer para cá, tá? Quando você foi a campo, fazer a contagem, aqui tinha 80, aqui tinha 220, aqui tinha 80, tá? Esse item e esse, eu tenho uma discrepância. Você tem uma discrepância aqui, porque não bateu. Um por falta e o outro por excesso. Não bateu nesses dois itens. Esse aqui não estava em discrepância, então esse aqui ele estava ok. Ele não está em discrepância. Imagine isso aqui acontecendo no universo de 10 produtos. Então aqui eu tenho vários produtos e aqui eu tenho 10. O 10º produto, vamos chutar aqui, o 10º produto são copos. Copo descartável. O copo descartável, eu tenho aqui 30, mas eu contei lá, tem 50, tá? Ele tem 50. Então aqui ele também está em discrepância. Então veja, esse aqui é o 10º item. Então em um total de 10 itens, tá? 3 itens estão em discrepância. Tá? Então é simples. Você vai pegar quantos itens estão em discrepância? Você tem 3 itens em discrepância, 3 itens. Você vai dividir pelo total de itens, que é 10. Então aqui você tem 30% em discrepância, tá? Isso é um almoxarifado pequeno. Tá? Então 30% de discrepância você vai jogar nessa tabela aqui. De 0 a 5, ok. 5 a 10, bom. 10 a 20, preocupante. 20 a 50. Então aqui os 30% vão entrar aqui, ó. 30%. Então aqui eu não tenho falta de controle, né? Porque se o universo de 20 a 50 são muitos itens que não batem. Então imagine aqui um universo de 100 itens. Ah, não, mas não tem 10 itens, tem 100 itens. Beleza, você vai fazer uma amostra aí e fazer um teste de discrepância de 50 itens. E vai fazer uma proporção. Você não vai fazer de toda a almoxarifado. Se você tiver tempo, você faz. Mas se você não tiver, você não faz, tá? Então, quando acontecer essas porcentagens, você tem que vir e colocar, ó, aqui é excelente, é bom, é preocupante. Porque vai depender de município para município, de secretaria para secretaria, tá? Pode ser que seja preocupante, é urgente, mas vamos capacitar então os meninos. Então, fazer aquisição de um sistema, pode ser, tá? Ou deu aqui crítico. Então, vamos notificar eles, né? O que está acontecendo? Então vai depender muito dos setores, tá? Vai depender muito da própria gestão. Então a discrepância é o primeiro ponto para saber se o teu almoxarifado funciona ou o teu patrimônio. Então passou de 10% de discrepância, você já tem que ligar suas antenas, né? No sentido de que alguma coisa não está indo bem. Você já tem um indicador, tá? Você já tem um indicador aqui. O que isso pode acontecer? Erro no cadastro, pode ser. Furto ou perda que não foi informado. Transferências físicas sem transferência no sistema, acontece. Inventário deficiente,
tá? Às vezes você passa muitos anos sem fazer inventário. E o descarte informal, às vezes faz o descarte, mas não informa os setores competentes para fazer a baixa no sistema. Então, essas situações, ela causam discrepância, né? Então, dica, fotografe bens com estado físico diferente do esperado. A foto com data é evidência valiosa em auditoria, sim. Quando você tem discrepância, você tem que ter evidência. Então, se um auditor vai a campo e ele verificou a discrepância, ele tira a foto, ou pede relação, então ele tem que ter evidência, não tem como. Então, esse erro ele é muito comum de acontecer. Daqui, eu já consigo mensurar risco. Mensurando o risco, eu já consigo fazer gestão desse processo, fazer identificação, mensuração e análise, tá? Então, exemplo aqui, eu tenho notebook 45, foi encontrado 41 menos 4. Impressora 12, encontrado 14, 15 menos, aqui eu estou a mais. Monitores 38, ok. Aqui 8, 6 e menos 2. Então aqui eu tenho falta, excesso, ok, falta. E no universo de 4, eu tenho 3 aqui que estão em discrepância e esse que está ok. Você faz simplesmente uma divisão de 3 aqui dividido para 4 vezes 100, tá? E você tem a taxa. No caso aqui, instaurar a sindicância, né? Eu tenho o valor em risco aqui, né? Porque principalmente quando você tem divergência, aqui, ó. Esse menos 4 aqui é o valor que está em risco, tá? Tem menos 4 aqui voando aqui que ninguém sabe onde é que está, né? Eu tenho aqui 3.600 sobrando. E esse aqui eu tenho 9.800 aqui, que ele está que ele tá, que ele tá voando, né? Então, a gente precisa, né, ter esse controle aqui, tá? Lição. O problema era o processo inexistente, não o bem desaparecido. A solução foi a estruturação de um processo, não a punição. Muitas vezes, no processo de gestão, você tem que desenhar um processo novamente. Alan, quem é que vai receber, atestar? Quem é que vai lançar no sistema? Quem é que vai fazer a entrega para setores respectivos? Quem é que vai fazer a função de validar todo esse processo? Porque você tem que construir o processo de gestão para você, então, começar a cobrar dos meninos. Muitas vezes eles não são nem ensinados para estar na frente disso, tá? Então, esse processo de gestão aqui, esse fluxograma tem que ser feito. Não só o fluxo, mas eu preciso também ter até um manual do fluxo. Porque às vezes aqui só uma pessoa é responsável por registrar no sistema. Porque é muito complexo. Então a gente treinou ele só para fazer isso. Determinado dia foi, em virtude de uma urgência, foi pedido uma outra pessoa para fazer isso. Vejam, ela não tinha o know-how para fazer aquele processo. Veja, se ela fez aquilo, gerou uma responsabilidade para ela e para o superior dela. Então, o manual, manualizar esse processo é importante porque ele diz muito sobre como o processo tem que ser feito. Quando você vai atestar, você tem que olhar o quê? Quando você vai registrar no sistema, o que você tem que olhar? Quais são o seu protocolo? Quando você vai distribuir esse bem para um setor, qual é o seu protocolo? Então, isso aí diz sobre o que eu tenho que fazer e a responsabilidade do meu ato administrativo, tá? Então, eu tenho que ter aqui o manual para isso também. Muitas vezes punir não resolve, tá? Ações corretivas na falta, investigar, ouvir a pessoa, abrir processo muitas vezes, porque vamos imaginar um notebook que ele sumiu do setor e ninguém ficou sabendo, o inventário pegou isso. No inventário pegou, eu tenho que abrir processo, porque sumiu, esse bem tinha um valor. Alguém vai ter que restituir a gestão pública. Então, vou ter que fazer um boletim de ocorrência muitas vezes? Sim, um boletim. Excesso, regularizar, saber onde é que esse bem está, verificar a origem do bem, tombamento retroativo, designar responsável formal. Quantidade errada, recontar, revisar movimentações do período, atualizar o sistema, investigar as saídas não registradas. A localização errada, atualizar a localização,
investigar quando e por que foi movido, emitir novo termo de responsabilidade e revisar o procedimento de transferência, tá? Então, são ações. Então, identificar o tipo correto de discrepância é fundamental para adotar a ação corretiva adequada. Agir na causa certa poupa tempo, recurso e evitar retrabalho. Então, a discrepância, você tem uma diferença física com a diferença do sistema. Eu tenho 4 tipos delas: excesso, diferença, localização errada, falta, né? Taxa de discrepância, ferramenta de diagnóstico no seu inventário. Cada tipo tem ação corretiva específica, agir na causa certa e essencial. Então, dependendo da situação, você vai ter que instaurar a sindicância, tá? Principalmente nos famosos bens não localizados, né? Bem não localizado. Tem muito disso na administração pública. Bem não localizado, tá? Bem não localizado é bem que sumiu, ninguém sabe onde é que foi, tá? Então, principalmente na situação de bem localizado, que foi bem que está com a vida útil em andamento ainda, tá? Onde é que está esse bem, né? Então, a gente precisa saber que tipo de discrepância, se for discrepância de excesso, é fácil, tranquilo para resolver. Agora, quando for a falta, é que é o problema. Onde é que está esse bem, né? Onde está esse bem? Próxima aula veremos matriz. Essa matriz essa aula 3 é uma aula de diagnóstico. Você vai ver como está o seu patrimônio almoxarifado. Diante disso, diante das falhas encontradas, discrepâncias e outras coisas, situações mais, nada impede de fazer um brainstorm com quem trabalha na almoxarifado e levantar isso. Nós vamos fazer matriz de risco, tá? Porque eu já sei onde é que eu erro, tá? Tá, depois que eu já sei onde é que eu erro, quais são os erros? Não, eu tenho 10 erros. Tudo bem, 10 erros, 10 falhas graves. Então, se você tem 10 falhas, você vai tratar as 10 falhas de forma igual? Não, Ana, tem falha que é menor, tem falha que é pior. Tem falha que só gera uma divergência temporária no sistema. Mas tem falhas que levam à perda do bem. Então, essa falha aqui a divergência aqui eu trato diferente da falha de perda. Então, como é que você vai classificar na aula 3? Na aula 3, tá? Então, na aula 4, perdão, você vai jogar na matriz, vai saber o que é grave, o que é crítico, catastrófico, o que é leve, tá? E aí, nós damos seguimento ao nosso curso, tá, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima.